Nós vamos hoje pensar e meditar na oração da espera, e é providencial da parte de Deus, e por outro lado, uma expressão que os meninos têm aprendido comigo, é intencional da minha parte iniciar o culto ou o ano com um culto de oração falando sobre espera. Nós não gostamos de esperar, essa é a verdade. Sempre quando falamos de espera, nós ficamos incomodados. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, e eu peço que você abra aí o texto em Salmos de número 5. É um Salmos em que Davi vai falar da proteção do Senhor contra os ímpios. É um salmo muito bonito. Se você olhar, por exemplo, o versículo 12, ele vai falar: Tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo cercas com a tua bondade. Então é o Deus que nós servimos que nos cerca com a sua bondade. É o Deus escudo, que daria aqui também um outro estudo. Mas eu estou em Salmo 5, quero ler de 1 a 7, por conta do nosso tempo. Inclusive no domingo passado eu fiquei, entre aspas, à vontade com o tempo, né? De manhã e à noite. E aí falei mais de 1 hora, hein? Não farei isso agora, tá bom? Pode ficar tranquilo. Salmo 5, de 1 a 7. Diz assim o texto sagrado. Eu estou com uma versão um pouco mais antiga, tá bom? Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz, a voz daquele que clama, pois a ti é que eu imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos aqueles que praticam a iniquidade. Tu, ó Deus, destróis aqueles que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Quero sublinhar o verso 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Vamos orar? Pai justo, Pai santo, Deus de amor e de graça, pedimos que o Senhor visite de nosso coração a nossa igreja, trazendo edificação, trazendo reflexão a nós. Como é bom, ó Deus, estar em comunhão, desfrutando da Tua santa presença. Como é bom, Senhor, abrir a Tua palavra e desfrutar da maravilha de ouvir a Tua voz. E pedimos, ó Deus, mais uma vez, fale conosco, instrua o nosso coração, ó Deus, fale ao nosso coração, pois a Tua voz é uma voz que nos orienta, é uma voz que nos dá direção, é uma voz que nos guia, e nós queremos ouvir essa Tua voz para a nossa espiritualidade para 2024. Que nesse ano possamos esperar no Senhor e aprender a viver na dependência do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Ninguém gosta de esperar. Na realidade, nós, contaminados pelo pecado, não queremos nem um pouquinho de espera. Nós queremos, na realidade, tudo no nosso tempo, na nossa velocidade. Quando uma criança nasce, ela já se põe a chorar e ela já começa a pedir, ela já começa a reclamar. E eu sempre fiquei pensando nessa ideia: por que a criança chora quando ela nasce? É claro que ela precisa daquele choro para despertar aí tudo
o mecanismo, né, do coração, do pulmão, tal, parece que tudo tudo entra em perfeito funcionamento depois do choro, mas o choro também já é um grito de revolta. A gente já chega na vida gritando e não querendo esperar. Por quê? A criança, quando ela está envolta lá no ventre materno, ela recebe pelo cordão umbilical alimento, o ar, ela está completamente satisfeita, não precisa de nada. E agora que corta-se o cordão umbilical e o médico então retira a criança da mãe, ela vai ter que esperar. Até agora tudo é automático, passa de maneira direta. A mãe não fala assim, por exemplo, quando está com o nenenzinho na barriga, a mãe fala assim: nenenzinho, agora você vai respirar, tá? Você pode esperar. Não tem isso, é tudo direto. Agora, quando a criança sai do ventre, ela tem que esperar. Quando a gente vai vivendo a nossa caminhada, a gente tem que esperar, a gente tem que chorar para poder ganhar o alimento, a gente tem que chorar porque a gente está com a fralda suja e a gente não quer ficar esperando muito tempo com a fralda suja. Depois a gente tem que esperar a mãe fazer a comida, a gente tem que esperar a professora ensinar a gente a usar a tesoura, a gente tem que esperar, por exemplo, a comida ficar pronta. E você chega em casa com fome, você sente o cheiro daquele alimento sendo preparado. Como é bom isso, hein? Da refoga, enfim, o feijão ali sendo cozido, né? E temperado, aquela carne sendo bem feita e bem temperada, aquela lasanha que eu não posso comer mais, assim, aquele cheiro de queijo, né, Vanessa? Saindo do forno, assim, e aí a Vanessa fala assim: mãe, eu quero logo essa lasanha. E aí a Cleusa falava para a Vanessa: não, minha filha, tem que esperar dar o ponto. Aí o Lucas queria muito algo e a mãe dele falava: não, tem que esperar. E a gente vai pegando, Rafael, a implicância da espera. Quem é pobre e precisa ficar na espera do Estado, por exemplo, sabe de algo que eu vou dizer agora. Quem aqui tem mais de 40 e 50 anos sabe, e o Carlão vai dar risada, como era difícil ficar na fila do INSS para marcar uma consulta antigamente, lembra? Minha mãe me levava, a gente tinha que ficar na rua, tinha que aguardar a madrugada inteira, ficar esperando para pegar poucas senhas para depois marcar as consultas. Tempo de espera. E aí então nós fomos vivendo e aprendendo que a espera é algo ruim. Mas segundo a Bíblia tem outra perspectiva, inclusive, para tudo na vida. Louvado seja o Senhor por isso. Aquilo que é ruim fora das Escrituras, dentro das Escrituras, toma um outro sentido. E no nosso momento contemporâneo, por exemplo, nós estamos tão contaminados pela tecnologia que a gente quer tudo tão muito rápido, tão muito agitado, que a gente não gosta de espera. Quer ver? Quem aqui fica doido da vida quando tem que ligar para o telemarketing de uma Vivo, por exemplo? E aí você tem que ficar lá, e aí o atendente, né? Que não é mais um atendente, que agora é o que? É um... Hã? Como chama? Ura. Que é um robozinho lá, que fica lá, inteligência artificial falando com você. Aguarde mais um momento, espere mais um momento, aquela vozinha ridícula, né? E passa-se o quê? Meia hora e você está lá. Pô, mas não tenho meia hora. Ou quando você está numa sala de espera de um médico, não, só um minutinho. Não é um minutinho, é muito mais do que um minutinho. Eu gostei agora do BRT aqui em Sorocaba, que quando você chega no ponto, pelo menos você tem lá a previsão do tempo de espera. Antigamente você sentava no ponto do ônibus, ficava lá esperando, não tem o que fazer. Aí você tem que olhar para a galera que está ali: será que vai chover? Será que a economia esse ano? E espera.
Agora, nós precisamos entender que Deus está tratando, ou quer tratar conosco, na nossa igreja, de maneira muito especial, a partir da minha vida, inclusive, esse tempo de espera. E nós precisamos aprender essa oração da espera. Dá uma olhadinha comigo no texto, porque o texto ele é muito rico, porque o texto fala de clamor. E clamor é algo urgente, algo importante. Davi está pedindo proteção contra os ímpios, contra os seus adversários. Davi está sofrendo. Se você olhar, por exemplo, o versículo 4, você vai ver que Davi está exaltando a Deus e dizendo: olha, Deus não é Deus que se agrade com a iniquidade. Deus não gosta de iniquidade, Deus não gosta de pecado, Deus não gosta de coisa suja, de coisa mal resolvida. Porque os seus inimigos estavam dizendo que ele, Davi, era uma pessoa mal resolvida. E Davi então vai se defendendo, e ao se defender ele fala do caráter de Deus, ele fala da bondade de Deus, e ele fala o seguinte: olha, e com Deus não subsiste o mal. Tem muita gente que pensa que Deus vai acolher o mal, que Deus vai abençoar as maldades. Deus não abençoa a maldade. Eu me lembro de alguns anos atrás, alguns políticos corruptos, diante daquelas malas de dinheiro, não sei se vocês se lembram disso, fazendo uma oração, a maior cara de pau, os caras roubando dinheiro do país, milhões, e fazem uma oração, ou seja, pedindo a bênção de Deus para algo que é ilícito. Assim como traficantes evangélicos, entre aspas, que é um livro que eu estou lendo aqui agora no início do ano, traficantes evangélicos no estado do Rio de Janeiro que fazem oração para Deus proteger o dia do tráfico. Como assim? Oh Deus, a gente está vendendo algo que faz mal para as pessoas, mas protege a nossa vida, né? Então Davi está falando o seguinte: com Deus não existe isso, Deus não habita na iniquidade, Deus não subsiste na iniquidade, os arrogantes não permanecerão à tua vista. Deus odeia a gente arrogante, Deus abomina a arrogância, a presunção, gente com o nariz empinado, e os arrogantes não permanecerão à presença de Deus. E essa fala de Davi aqui é muito contundente, porque a gente pensa nesse contexto somente nesse momento da nossa vida. Agora, nós poderíamos aplicar essa expressão bíblica para toda a existência humana depois do momento da consumação dos séculos. Por exemplo, os líderes mundiais que estão provocando grandes tragédias são arrogantes ou não? São prepotentes ou não? Eles não permanecerão na presença de Deus. Deus um dia colocará eles para fora da sua presença. Veja então que Davi está colocando: os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos aqueles que praticam a iniquidade. E aí no versículo 6 ele fala: tu, ó Deus, que destrói aqueles que proferem mentira. Eu acho forte essa expressão. É o Deus que destrói a mentira. Aí você pode pensar assim: e no nosso país? Deus um dia vai destruir todo esse arcabouço corrupto e vai mostrar quem são os mentirosos da nossa nação, da nossa denominação, dos contextos religiosos, das igrejas, porque nada vai ficar escondido. Então veja que essa oração da espera tem a ver com esse momento de perseguição, de luta, de pressão, de violência. E é nesse contexto que Davi está orando. E aí então eu quero orar com você e mostrar para você essa oração de clamor de Davi no versículo 1. Dá uma olhadinha. Vamos mergulhar no texto agora. Olha a expressão que ele usa: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras. Dá ouvidos ao Senhor a minha palavra significa que Davi está chamando a atenção de Deus. Ele quer que Deus olhe para ele.
A oração da espera é essa oração que a gente fica aguardando o olhar de Deus. A gente não fica apenas esperando o agir de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, as bênçãos materiais de Deus. Não, a gente fica na espera do olhar de Deus, da atenção do Senhor sobre nós. É quando Deus inclina ou se inclina na nossa direção. Esse simbolismo, essa poesia bíblica é muito profunda para nós. Dá a impressão que Davi se sente como uma criança. Senhor, tem tantas pessoas chamando a tua atenção, mas dá ouvidos, ó Deus, ao meu clamor, às minhas palavras. Eu fico imaginando quantas centenas de milhares de pessoas tem no mundo. E Deus falando para mim e para você nessa noite, falando assim: olha, espera que eu vou ouvir a tua voz. Espera, porque eu estou atento ao seu clamor. E Davi está falando assim: Senhor, dá ouvidos. Por que dá ouvidos? Porque Davi, nesse momento de perseguição, ele precisava se sentir acolhido diante de Deus. E ele fala o seguinte: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, acode o meu gemido. Eu estou sofrendo, eu estou em luta. Porque ninguém geme se não está em dor, ou se não está em uma situação de sofrimento. Então veja que Davi estava sofrendo, Davi estava em sofrimento, Davi estava gemendo, e ele pede que Deus ouça a sua voz, que Deus escute o seu clamor. Eu acho isso muito importante. Importante porque nós podemos aprender a primeira lição, que a espera gera em nós expectativa. A espera gera em nós essa expectativa daquilo que vai acontecer e que foge do nosso controle. Quando você está no consultório médico e a atendente lá fala o seguinte para você: espera um minutinho, daqui a pouco a médica ou o médico vai te atender. E você fica na grande expectativa. Você fala assim: e aí, vai chamar meu nome? Ou quando você está para receber um dinheiro e você está na expectativa de chegar uma mensagem no seu WhatsApp falando assim: o seu dinheiro está liberado lá no banco. Você fica na expectativa. Agora, essa grande expectativa vai gerando em nós uma vontade, um desejo de ouvir mais da parte de Deus. Se de um lado Davi fala o seguinte: dá ouvido, Senhor, ele precisa também estar atento, porque Deus está ouvindo e Deus vai se comunicar com ele, e o gemido dele será aliviado. Agora, para ele receber alívio para o seu sofrimento, ele precisa da espera, porque é no tempo de Deus, é no agir de Deus, e esse é o grande segredo da vida cristã para nós, eu diria para nós da Igreja Batista Nova Canaã nesse ano. Nesse ano, amados irmãos, vamos orar, mas vamos orar e vamos esperar o agir de Deus. Vamos gritar a Deus: Senhor, precisamos disso. Senhor, dá ouvidos à nossa oração, abençoa a nossa igreja, aviva a tua obra aqui, tira de nós o sofrimento. Mas Deus vai falar assim para nós: mas vocês, além de orar, vocês precisam aprender a esperar. Espera. Não é no seu tempo, não é no seu momento, não é nessa sua correria contemporânea. Vale lembrar que Deus não se rendeu à nossa agenda contemporânea e essa nossa vida agitada, correto? Teve uma época em que Jesus, por exemplo, recebeu a notícia da morte de Lázaro. Eu acho fantástico aquele texto. E aí as irmãs, quando veem Jesus chegando: Senhor, mas se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Parece que a culpa é de Jesus, né? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E por que o Senhor demorou tanto? E aí Jesus não responde, porque diz o texto de João que Jesus ainda ficou 3 dias
Elias lá no outro lugar, ele não veio naquele tempo. E por que Jesus não veio naquele tempo? Porque Jesus segue a agenda de Deus, é no tempo de Deus, irmãos. Qual que é a nossa missão para o ano de 2024? Orar e esperar o agir de Deus. Não vai ser na nossa agenda, não vai ser no nosso tempo, não vai ser na nossa pressa, na nossa correria, não será assim. E que bom que não é assim, porque nesse tempo Deus vai nos tratando, e a espera trata muita coisa no nosso coração. Quando você está na espera, você fica ansioso, quando você está esperando alguma coisa. Rói unha, quem nunca? Rói unha. Mexe no celular, fica impaciente, balança a perninha, você fica desesperado. O que Deus quer fazer com a gente no tempo da espera? Se não tratar e falar assim, fica quietinho, deixa eu cuidar de você. Dá para você se acalmar um pouquinho? Dá para você respirar fundo? Porque no tempo certo, no momento certo, eu vou tirar o seu sofrimento. No tempo certo eu vou remover o seu gemido. No tempo certo eu vou ouvir as suas palavras, e eu quero que você saiba que as suas palavras não estão soltas ao vento. Versículo 2, olha como ele vai falar do clamor. Escuta, é interessante, né? Dá ouvidos, versículo 1, versículo 2, Davi fala o seguinte: escuta, ouça, fique atento a Deus. Parece até uma criança mimada que quer toda a atenção do pai. Aí ele fala o seguinte: Rei meu, o Senhor que é o meu Rei, o Senhor que é meu Deus, a minha voz é que clama, pois a Ti eu imploro. E veja então que Davi está implorando, que Davi está suplicando, mas ele está implorando por algo que está no seu coração. Eu diria até que poderia ser um pedido do seu coração. Davi está falando assim: ó Deus, eu imploro, escuta, preste atenção. Parece que Davi está falando assim para Deus: anote aí na sua agenda, ó Deus. E aí vem o versículo 3, que eu quero finalizar a minha fala com ele, quando ele fala assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã eu te apresento a minha oração e fico esperando. E essa expressão é interessante para nós, porque assim, eu faço a minha oração e fico esperando. Em outras palavras, o que nós precisávamos aprender aqui com essa oração da espera é que quando a gente faz uma oração e entrega a Deus, Deus ouviu. Amém? E parece que a gente não tem essa certeza. Parece que a gente quer repetir de novo. Não, Deus ouviu. E a oração da espera, a oração que você entrega a sua vida, entrega seu coração, entrega suas preocupações e fala assim: Deus, está tudo em tuas mãos e eu agora ficarei apenas e tão somente esperando. E durante o momento da espera, eu vou aumentar as expectativas. Glória a Deus por isso. Eu pedi cura, mas o Senhor pode fazer um milagre extraordinário. Louvado seja Deus. Eu pedi apenas sustento, mas o Senhor pode dar uma promoção no trabalho. Eu pedi apenas que o Senhor cuidasse da minha família, e o Senhor renovou a minha família, porque eu fiquei esperando no Senhor. Porque a questão da espera tem a ver com dependência. O que Davi está nos ensinando é o seguinte: nesse ano vamos orar, vamos apresentar a Deus e vamos esperar. Esperar em quem? Em Deus. E quem espera em Deus tem que esperar coisas pequenas ou grandes. Falava isso para Timóteo hoje. Quem espera em Deus espera só coisa grande, do tamanho do Deus a quem nós pedimos. Então por que nós esperamos em Deus? Porque nós esperamos coisas grandes. Por que nós oramos a Deus? Porque confiamos no Deus que pode reverter todo o quadro e todo o cenário. Por que nós temos essa grande expectativa em relação à Nova Canaã? Porque nós pensamos grandes, nós pensamos de acordo com a vontade de Deus. De manhã nós apresentamos a nossa oração e ficamos esperando. E essa expectativa nos leva a ter mais percepção do cuidado de Deus
do agir de Deus, da bênção de Deus. Olha só, o que eu queria que você entendesse é o seguinte: você faz a oração de manhã, entrega a Deus e você fica na expectativa. Aí quando chega, por exemplo, o momento do almoço, chegou o momento do almoço, é bom, hein? Aí você fala assim, essa refeição é a resposta da primeira oração. Chega uma mensagem no seu celular trazendo alento, conforto, desejando um bom dia. Você fala assim, essa mensagem é a resposta da oração. Chega uma boa notícia, essa resposta é uma resposta da oração. Chega no final do dia, você está cansado, mas ao mesmo tempo satisfeito com o seu trabalho e realizado por tudo aquilo que você pôde fazer. Você fala assim, isso é resposta daquela primeira oração. Aí chega a noite e o Rafael manda uma pizza lá para minha casa, eu não posso comer, mas chega aquela pizza que vem babando assim de queijo e transbordando as bordas. Aí eu falo assim, obrigado, Senhor, porque pela manhã eu pedi sustento e o Senhor providenciou. Então o que eu estou querendo dizer? Durante o dia, fique atento e seja mais perceptível ao agir de Deus. Ele está agindo na minha, na sua vida e nas nossas vidas como igreja todo dia. Nós é que não estamos observando, detectando, percebendo, porque nós estamos tão agitados, tão na correria, que a gente não percebe um abraço, um sorriso, uma mensagem, uma canção, uma melodia. A gente não percebe. Agora Davi nos ensina a orar de manhã e ficar na expectativa, ficar na espera, ficar na dependência. Senhor, eu coloco tudo nas tuas mãos, eu coloco a minha vida, coloco o meu ser, coloco as minhas necessidades, e você vai perceber que se você praticar conosco nesse ano a oração da espera, muitas coisas e muitos milagres irão acontecer. Muitas coisas que você não estava percebendo, você vai perceber. Muitas coisas que você não estava valorizando, você vai valorizar. Muitas coisas que você não dava valor, você vai valorizar. Porque você vai aprender a perceber Deus agindo na sua vida o dia inteirinho. Então, de manhã, apresenta a sua oração e espera. Espera. Espera o quê? Espera Deus agir. Espera Deus abençoar. Espera Deus cuidar. Espera Deus dar direção. Espera Deus. Espera a voz de Deus. Fica na expectativa, na dependência. E por fim, versículo 7, ele fala assim: eu, pela riqueza da tua misericórdia, pela riqueza da tua graça. Nós precisamos lembrar, Lucas, que nós servimos a um Deus rico. Rico. Rafael, Deus rico. Né, Carlão? O movimento pentecostal e neopentecostal gosta de falar da riqueza financeira de Deus, né? Do Senhor é a terra, a sua plenitude. Deus é dono da prata e do ouro. Está tudo certo, bíblico, né? Mas nós, de uma linha mais conservadora, falaremos assim: nós servimos ao Deus rico em perdão. E quando eu vacilar durante o dia, como eu tenho essa expectativa da espera, Deus concede o seu perdão. Deus concede a sua misericórdia. Deus concede a sua graça. Deus concede o seu sustento. Dá para imaginar um pai rico que não vai abençoar um filho ou uma filha? Dá para imaginar? Imagina, por exemplo, se eu tivesse muito dinheiro. O que é muito dinheiro, hein? É difícil falar, né? Para mim, muito dinheiro é 1 milhão, por exemplo. Se eu tivesse 1 milhão, eu ia chegar para o meu filho e falar assim: come tudo à vontade. Come.
se diverte. Será que não é isso que Deus está falando para nós? Eu sou rico, não vai faltar amor, não vai faltar misericórdia, não vai faltar sustento, não vai faltar provisão, não vai faltar alegria, porque a alegria de Jesus é a alegria perfeita, não vai faltar paz, não vai faltar perdão. E aí a gente pode colocar todas as bênçãos espirituais aqui dentro e falar assim, ó, de manhã, Senhor, eu apresento a minha oração e fico esperando. Não é para você também falar assim, então eu só vou fazer uma oração, pastor. Não, aí você está sendo preguiçoso mesmo, minha irmã. Aí você está querendo vida mansa, e vida mansa na Nova Canaã não vai ter, porque a gente vai te incomodar a ser crente, entendeu? De manhã, o que você faz? Billy Graham fala isso, eu acho fantástico. Antes de sair do teu quarto, que entre você e Deus tudo esteja resolvido. De manhã você levantou, colocou o pé para fora da cama, Deus, obrigado pela misericórdia e tal, e você apresenta a sua oração. Deus, nesse dia eu tenho umas demandas e tal, não sei o quê, quero sentir o teu agir, a tua presença, naquilo que eu não tenho solução, que o Senhor resolva para mim, naquela situação complicada no casamento lá, que eu não sei como que eu vou resolver com a minha esposa, que o Senhor vai na frente, vai trabalhando no coração dela, né? É assim que a gente fala, né? Trabalha no coração dela, e Deus está querendo trabalhar no seu coração. Olha, eu tenho uma situação chata para resolver com o meu chefe, não sei por onde começar, apresenta a Deus em oração e fica esperando. É sim. Que Deus nos abençoe.